Oi, gente. Haddad foi na Globo News e, além de ter detonado o governo do Milei, não é? Ele reverteu essa história que a mídia está vendendo de que a Argentina seria exemplo, que não é exemplo para coisa nenhuma, né, do ponto de vista econômico, mas claro, a mídia corporativa está vendendo isso. Eu vou trazer comentários, mas eu acho que valeria também a pena o governo pensar em não dar apenas entrevistas para a Globo News, mas dar entrevistas e fazer notícias, né, trazer comunicados na mídia progressista, na mídia de esquerda, fortalecendo a mídia de esquerda, porque tá na cara que a mídia corporativa é isso daí, né? Enfim, vamos ver e comentar. Acredito que o Brasil vai se reeducando para respeitar os números e botar o país no trilho certo. Porque, repito, nós estamos numa situação melhor do que os demais países. Nós não estamos... Às vezes eu fico ouvindo coisas que me espantam um pouco, né? A pessoa com inveja da Argentina. Fala, poxa vida, não podíamos estar na Argentina. Dá um pulo na Argentina. Torço muito pela Argentina. País vizinho, grande parceiro comercial do Brasil, o mais importante da região. Mas não é simples. Você fazer ajuste fiscal, muitas vezes, jogando 60% da população abaixo da linha da pobreza, com uma recessão de 3,5%. Pegou aí? 53% da população argentina na pobreza, né? O país em recessão. A inflação só caiu porque o consumo das famílias despencou. Ele vai chegar na questão da inflação. Mas vamos lá. Do produto interno bruto, com uma inflação que ainda anualizada passa de 30% a 40%. E a do ano passado 160%. Né? Nós não estamos nessa condição. Nós temos condições de fazer melhor, com o mesmo respeito às regras econômicas com as quais nós concordamos, mas fazer recair sobre quem suporta o peso do ajuste, não fazer recair sobre os ombros de quem precisa, né, de condições para se emancipar economicamente, não fazer cair sobre a parte mais fraca da sociedade. Tem toda uma arte em fazer isso da menor maneira possível. Né? Não é desprezar as contas, ao contrário, é levar em consideração que tem uma dimensão social que precisa ser considerada. E muitas vezes o presidente Lula é criticado por respeitar essa dimensão social. Exatamente. O governo está sendo criticado, essa é uma ironia muito grande, está sendo criticado pelo que faz de bom. Você já pensou, quando o governo anunciou que iria isentar pessoas até 5 mil reais do imposto de renda e que iria taxar mais quem ganha mais de 50 mil reais, essa medida boa, que beneficia os mais pobres e que taxa um pouco os mais ricos, que tem uma distorção muito grande no Brasil do ponto de vista tributário, porque o Brasil não tributa dividendos empresariais e ninguém comenta, né, no Congresso sobre reduzir o tamanho da renúncia fiscal às grandes empresas. Quando se fala de ajuste fiscal, e sabe por quê? Porque as grandes empresas, através de seus executivos, financiam a campanha dos políticos de direita. Então eles estão lá para representar os interesses e por isso que eles não querem reduzir a renúncia fiscal. E por isso que uma renúncia fiscal obscena, como a que nós temos no Brasil, continua valendo. Mas enfim. Mas eu trabalho para o presidente Lula justamente porque ele respeita essa dimensão social e nos obriga da área econômica a não buscar o caminho mais fácil, né, de fazer recair sobre a base da pirâmide o peso do que tem que ser feito. E outra coisa, vale a pena dizer que o governo tem limites e problemas e teve... Mas aquilo que o governo fez, ao meu ver, de problemático, foi exatamente o que o mercado financeiro elogiou. Isso mostra uma voracidade do mercado financeiro gigantesca e a gente tem que ter clareza disso, gente. A gente tem que... É muito importante compartilhar vídeos como esse para as pessoas compreenderem isso. Mas enfim. O senhor é muito habilidoso, o senhor fala muito bem, mas eu queria entender uma questão que me deixa um pouco angustiado, que é a seguinte: o Tesouro ele projeta um crescimento do endividamento do setor público em proporção do PIB para 24, 25, 26, mesmo dentro de um contexto onde a arrecadação também, segundo o próprio Tesouro divulgou hoje, cresceu mais de 11% em termos reais nos últimos 12 meses. O senhor está confortável com essa trajetória no crescimento do endividamento? Existem medidas suplementares em relação às despesas sendo estudadas ou não, da maneira como está, já é suficiente em relação ao que foi aprovado em dezembro? Olha, os técnicos do Tesouro, eles fazem as melhores projeções com base no estado da arte atual.
né? Nem sempre o técnico do Tesouro que está fazendo essas projeções está considerando aquilo que, na alta administração, está sendo considerado para enfrentar o problema. E nós pedimos uma série de simulações. A Receita trabalha, a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária trabalha, o Tesouro trabalha, o Banco Central trabalha. Então, quando você reúne tudo, você vai identificando os problemas e vai endereçando. No começo do governo, o tema que é tratado é o seguinte: a economia brasileira não tem como crescer. Esse era o tema. Nós crescemos 7% em 2 anos. Né? É o maior crescimento desde 2011. Né? Depois veio o tema do déficit. O governo não vai entregar o resultado primário dentro da meta. Chegaram a anunciar que nós íamos mudar a meta, em virtude do mau desempenho do resultado primário. Não só não mudamos, como ela ficou mais perto do zero do que do teto da meta proposta, que era de 0,25. Então, nós entendemos nós dependemos desse tipo de exercício. Nós não fazemos pouco caso quando o Banco Central, o Tesouro, alertam a administração sobre os riscos que nós estamos correndo. Mas é justamente em função desses exercícios que o governo age. E o governo tem agido e vai continuar agindo. Muitas vezes, eu não posso antecipar uma medida, porque ela não está madura, porque ela está sendo trabalhada na cozinha da Fazenda, para verificar se ela tem aderência, se ela vai repercutir, se ela vai entregar o resultado pretendido, ou se ela vai provocar eventualmente um problema de difícil solução. Às vezes um exercício que é encomendado vaza como uma medida já tomada, e as medidas, quando são tomadas, elas são anunciadas, justamente para evitar que as pessoas tenham dúvida do que o governo pretende. E agora estamos na era dos deepfakes. Vocês já sabem que o Haddad foi atingido, né? E o Ministério da Fazenda foi atingido por deepfakes e por mentirada, que vai ser inclusive investigada pela AGU. Vou fazer um vídeo sobre isso em breve. E eu te digo assim com muita tranquilidade, eu repasso muitas vezes as minhas falas de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, e o que eu tenho segurança em dizer é que aquilo que nós anunciamos, inclusive temas dificílimos, eu me lembro que na primeira entrevista que eu dei para Miriam Leitão, no Globo, eu disse: nós vamos aprovar a reforma tributária, que é uma reforma fundamental. Você sabe que nós batemos recorde de exportação de manufaturados. Não é um assunto. O MIDIC ontem, né, o Ministério do Alckmin, divulgou o dado. E a mídia não repercute as coisas positivas, né? A reforma tributária, ela reduz guerra fiscal, ela tem avanços, ela tem limites? Tem. Deveria ser mais progressiva, deveria atingir dividendos empresariais progressivamente, deveria ter reduzido dramaticamente a renúncia fiscal? Claro. Não estou achando que está tudo às 7 maravilhas, mas percebam que o mercado financeiro e a mídia corporativa agindo como seu porta-voz criticam o governo pelo que faz de bom, não pelo que fez de problemático. Pelo que fez de problemático com relação à desindexação do salário mínimo, o mercado financeiro elogiou. Percebam isso. Isso diz muito sobre a voracidade desse pessoal. Quase 190 bilhões de dólares de exportação de manufaturados. É um número que há muito tempo não se via. Batemos o recorde de emplacamento de carros no ano passado, o recorde dos últimos anos, não o recorde histórico. O Brasil vinha patinando nessa coisa. Foram emplacados 2 milhões e 600 mil unidades no ano passado. O crédito, que era um desafio, né, sempre foi no Brasil, a Febraban divulgou os dados, o crédito cresceu 2 dígitos. Então nós temos que entender o seguinte: nós não estamos parados. Quando você faz uma projeção, tudo mais constante, isso pode acontecer. Ministro, mas se eu entendi, você respondeu para o Daniel Souza, o senhor não pode dizer o quê, mas que as medidas estão sendo estudadas. Novas medidas. Só se faz isso no Ministério da Fazenda. Então, mas o senhor admitiu então que estão estudando novas medidas, só que não pode revelar neste momento. Mas isso passa uma ideia que eu não gostaria de passar. Vai ter o pacote 2, o pacote 3, não é assim que o Ministério funciona. O ano passado, como o governo ampliou muito o debate sobre as medidas de contenção, nós acabamos tendo 15 dias no Congresso Nacional para aprovar 2 leis ordinárias, uma lei complementar e uma emenda constitucional. Ao ser questionado sobre o déficit no Brasil, o ministro surpreendeu ao anunciar alta de 3,6% no PIB e déficit primário de 0,1%. Se nós não recuperarmos um pouco o passado, nós vamos ter dificuldade em projetar o futuro. 1 ano atrás, qual era a previsão do mercado para o déficit público do ano passado? Era de 0,8% do PIB. Vamos nos lembrar que era antes do episódio trágico no Rio Grande do Sul, Sim. que consumiu 0,27% do PIB para atender a população de um estado inteiro debaixo d'água. Então não podíamos ali fazer conta, né, diante de uma tragédia daquela envergadura. Mas era 0,8%.
Nós vamos terminar o ano com 0,1 de déficit. Essa é novidade, ministro. Você está dando uma novidade aqui para a gente. Eu tô E aí é que tá. Essa novidade, a meu ver, deveria ter sido dada numa mídia de esquerda. Ele deveria levar esse tipo de novidade para uma entrevista na mídia de esquerda, para ser repercutida em mídias de esquerda, para fortalecer. Não no Globo News. Eu espero que ele pode dar entrevista na Globo News, não estou sendo contra dar entrevista na Globo News, porque você tem que ir lá desconstruir essas histórias contadas pela mídia corporativa. Mas as novidades, as notícias, deveriam ser dadas em mídias progressistas para fortalecer a mídia progressista. É uma visão que eu tenho. te dando essa novidade. Essa novidade é importante. O ministro só vem aqui para dar fuga. Ele fala assim, ele fala como se fosse uma coisa assim, sim, vai ficar em 0,1. Então explica pra gente isso, ministro. O dado oficial... Porque a previsão era que vocês iriam fechar em 0,5, pelo menos. Isso. Né? Tirante o Rio Grande do Sul. Sem o Rio Grande do Sul. Veio caindo de 0,8, depois o mercado reviu para 0,7, 0,6. Mas ninguém estava apostando em alguma coisa muito abaixo de 0,5 e o Rio Grande do Sul veio depois disso. Sim. Nós vamos terminar com 0,1, né? A segunda casa depois da vírgula pode variar em virtude do PIB ser maior ou menor do que o previsto. Nós estamos prevendo de 3,5 a 3,6 de crescimento ano passado, o mercado ainda está com 3,4. Isso é novidade também, você já está pensando em 3,6. Outra novidade que dá para a gente aqui. Pois hoje o Ministério da Fazenda estima em 3,6% o crescimento do PIB. Diante disso, nós estamos com 0,1% de déficit o ano passado. Sem o Rio Grande do Sul. Vamos nos lembrar... Sem o Rio Grande do Sul, isso? Sem o Rio Grande do Sul. Sem o Rio Grande do Sul. Com o Rio Grande do Sul, 0,37. Mesmo assim, abaixo ali da previsão do mercado. Da previsão e quase perto do teto da meta. Exatamente. Vamos nos lembrar que no ano anterior, eu me comprometi a entregar um déficit de menos 1%. Isso. Né? E em virtude do pagamento do calote do governo anterior, a estados e aplicatórios, ele foi superior a 2%. O próprio FMI reconheceu o esforço fiscal brasileiro como um dos maiores do mundo. Detalhe, nós sempre dissemos o seguinte, nós vamos fazer o esforço fiscal, mas vamos fazer o esforço fiscal de uma maneira tal que não prejudique o crescimento, a distribuição de renda e a geração de empregos. Sim. E os dados de geração de empregos são altamente positivos, né? Enfim, eu tenho a visão de que esse tipo de furo jornalístico, esse tipo de novidade, o Haddad deveria guardar para dar na mídia progressista. Mas eu queria ouvir de vocês. O que é que vocês acham? Deveria guardar para a mídia progressista ou deveria dar na Globo News? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Quem quiser muito ajudar o canal, pode fazer o nosso curso sobre o pensamento político de Marx, já disponível no comentário fixado. Um abração, gente.